Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para a gente estudar juntinho um texto do irmão João Emílio Pereira, cujo nome é Persevere em Clamar. É isso mesmo. É um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, enche meu coração de alegria e de esperança. E esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. Para quê? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o pastor João Emílio Pereira. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, eu gosto sempre de lembrar que eu não tenho nenhuma preparação teológica, também não tenho estúdio. Não, eu faço isso de modo caseiro e da forma que vem no meu coração. Então, assim, que vocês possam abraçar aqui esse devocional da forma como ele é, na maior simplicidade. E que se puderem, e acho que deveriam, que se inscrevam no canal, que compartilhem para que outras pessoas também possam, como a gente, estudar a palavra de Deus. São poucos minutos, né? Mas eu acho que só o fato de nós lermos a palavra de Deus, isso já nos edifica. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que nós precisamos aprender e praticar. Senhor, nós pedimos que possamos compreender a importância de clamar a Ti, que possamos estar colocando diante de Ti tudo aquilo que nós necessitamos e que a gente não desista nunca. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o texto hoje é Mateus 20. Nós vamos ler de 29 até o 34. E ele vai falar sobre o fato de perseverar sempre, né? Vai contar a história de dois cegos. Eu gosto tanto dessa história. Então, esses dois cegos, quando eles ouviram que Jesus estava passando, eles começaram a berrar, a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o pessoal que estava ao lado, assim, repreendendo: quieto. E mas mesmo sendo repreendidos pela multidão, eles não insistiram, eles continuaram lá berrando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E clamaram, até que Jesus parou. E chamando cada um deles, né, Jesus devolveu a visão para eles. Então, essa mensagem é a de a gente perseverar e não podemos deixar de clamar. Então, meu irmão, minha irmã, não se cale diante das dificuldades. Assim como os cegos, muitas vezes a gente enfrenta oposição, desafio, silêncio ou até desprezo. Mas é justamente nesses momentos que a gente precisa insistir em buscar a presença de Deus. A fé, ela vai se manifestar na persistência. Aqueles cegos, eles não tinham garantia de que o Senhor iria parar para ouvi-los. Eles não tinham nenhuma garantia de que eles seriam atendidos. Mas eles continuaram clamando, porque acreditavam que Jesus poderia mudar a realidade deles. Então Jesus ouve que não desiste. O clamor perseverante move o coração de Cristo. E ele não só ouviu o clamor daqueles homens, mas ele se compadeceu e foi lá e agiu. Então, moral da história. Como é que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? Quando você, meu irmão, minha irmã, estiver diante de uma situação que parece impossível, não desanime. Não desanime se a resposta não chegar assim, de um modo imediato. Continue clamando, continue orando, continue pedindo, continue crendo. A perseverança na fé abre o caminho para o milagre. Amém? Bom, então vamos orar. Vamos ler Mateus 20, de 29 a 39. E diz assim, ó. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos sentados à beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós.
A multidão se repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver. E então, seguiram a Jesus. Ai, é tão maravilhosa, né, essa história. Bom, então nosso texto chama-se Persevere em Clamar. E o versículo escolhido foi o último, 31, que diz: Mas a multidão... Perdão, não é o último não, é o 31. Mas a multidão se repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Ora, os dois cegos eles estavam ali, à beira do caminho, próximo à cidade de Jericó. Eles não imaginavam que naquele dia sua vida seria completamente transformada. Jesus, o maior restaurador de vidas, estava passando por ali. Ao saberem dessa incrível notícia, eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Qual que foi a reação da multidão, né? A reação imediata da multidão foi mandar que eles parassem de incomodar Jesus Cristo, o Mestre. E os dois, em vez de se calarem, gritavam cada vez mais, estavam berrando e repetindo a mesma coisa. Uma gritaria, repetindo as mesmas palavras. Então, isso nos ensina que quando a gente precisa de um milagre, a gente nada pode nos impedir de continuar clamando. Nós temos que clamar, ainda que uma multidão de pessoas ou de circunstâncias venham contra nós e falem: olha, para com isso. Não, a gente tem que continuar clamando. Há uma multidão indiferente às nossas dores, indiferente aos nossos sofrimentos e indiferente às nossas necessidades. Mas Jesus Cristo se mostra comovido e atencioso se a gente realmente clamar. Ele não apenas ouve a gente, mas ele interrompe a sua caminhada para atender o nosso clamor. Ora, meu irmão, minha irmã, se as vozes ao nosso redor, ao seu redor, ordenam você que desista e viva ali, permanentemente à beira do caminho, não ouve essa gente não, meu irmão. Não ouve essa gente de forma alguma, meu irmão. Persista em buscar a Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, O clamor revela o conhecimento do senhorio e o poder de Jesus Cristo. É isso aí. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que nós que sabemos que temos que perseverar em clamar, para nós o abraço dá super mega certo. E nós temos sim que abraçar e incentivar as pessoas. Isso mesmo, clame quando você precisar de um milagre. Peço que vocês também decorem um versículo que temos para decorar nesse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim: Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Agora, encerro com uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.